Bom dia, professor Vard Marx. Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos! Gostou da vinheta? Preparamos uma vinheta agora, hein? Gostei, gosto de novidades, ficou muito bacana. Você, no E programa vou passado, fazer. você falou, vamos falar sobre filosofia? Aí fala, não, então aí tem filosofia. De repente a gente faz uma série agora sobre isso. Pode ser uma série sobre filosofia, sobre história da filosofia, né? Não vou dar um curso de filosofia, que aí, Não, sábado de aí. manhã, um curso de filosofia é pesado demais. Mas vamos contar, porque esses caras, esses filósofos e tal, olha, eu sei que aí tem filosofia, mas aí tem história, viu? É... Bom, vamos recapitular então. No capítulo anterior, que vem a ser Sim. semana passada, se alguém perdeu, o programa está guardadinho Ah, isso aí. no canal do YouTube Guia dos Curiosos. É só procurar o programa de sábado passado, o programa 139. O professor Vard Marx contou a origem da palavra filosofia, que a filosofia surgiu na Grécia, apesar de que, né, as ideias científicas também apareceram em outros lugares, né? Sim. Só que ali ela ganhou nome, né? Ficou, vamos dizer, ficou oficializada como. A gente até falou que não era na Grécia, né? Mas era. Na Peraí, como é que era? cultura grega, né? Isso, né? Você explicou isso direitinho. Ó, eu tô ruim de memória. Bom, e a gente podia dizer que já tinha no Egito, aquela coisa toda. Então, Sim. vamos hoje falar de quem foram os primeiros filósofos, então, Vardi. Olha, é, é isso mesmo. Mas quando a gente fala Grécia, a pessoa vai olhar no mapa e falar, foi nesse território aqui, não confundir cultura com território. Porque esses que eu vou falar agora, o território, a terra em que eles viveram hoje, pertence uma parte à Itália e outra parte à Turquia, mas na época todo mundo ali falava grego. Uhum. Então, vamos lembrar que esses filósofos eles imaginavam como se tinha iniciado o mundo, o universo e tal. O grande pulo do gato que os gregos deram em relação aos outros povos é que chegou uma hora em que eles separaram religião de ciência, religião de arte. Então, eles não têm Bíblia, mas eles têm poetas, dramaturgos que escreveram as histórias lá dos deuses e tal. E tem um camarada lá do século VIII a.C., chamado Hesíodo, um poeta, que escreveu um longo poema chamado Teogonia. A palavra teogonia significa origem dos deuses. Tá? E ele começa, o primeiro verso do poema é: no princípio era o caos. Aí você fala, nossa, isso lembra que a pessoa arrumar o quarto. Não, não é esse caos. Não é esse caos simples, não é baguncinha. O caos para eles era, imagina tudo o que existe no universo misturado, embaralhado e tal. Atenção, porque várias coisas que eu vou dizer hoje, você vai falar, puxa, mas isso daí parece isso, parece aquilo. Estou falando de ciência moderna. Porque chega um momento que ele diz lá, o Exildo, no princípio era o caos. Ah, mas aí do caos foram se separando as partes aqui, isso aqui virou a Terra, aquilo virou a noite, aquilo virou o espaço. Nossa, esse caos não é o Big Bang? Pois muitas teorias modernas, elas têm um cheirinho lá na antiguidade, no século VIII, século VII a.C. Sabe a tabela periódica? Aquela Uhum. que a gente estuda em química, os elementos químicos e tal. Eu fui pesquisar para fazer esse nosso bate-papo. Ela está com 118 elementos. Para você ver como eu sou velho, quando eu estudei, ela tinha 103. Eu, nossa, descobriram Tudo 15 isso. coisas diferentes já. Então, esses primeiros pensadores buscavam se afastar da religião para saber quais eram os elementos que compunham, que eram a base de tudo.
mas sem fé. Fazer isso na base do entendimento. Deixa a fé para a religião e vamos fazer isso no raciocínio, no entendimento. E cada um desses caras propôs a sua ideia de elemento primordial, que recebe o nome de arquê. Foi aí que a gente terminou na edição Sim. anterior, né? Arquê, você fala, arquê tem a ver com arqueologia, é o estudo das primeiras estruturas mais antigas. Tem a Uhum. ver com arquitetura? Sim, a arquitetura faz as estruturas, arquê. E aí a gente tem assim. Bom, eu vou falando aqui, você vai me interrompendo e vamos batendo papo. Tá. Vamos falar a escola italiana, ou Eleata, porque o centro dela ficava na cidade de Eleia, né? Ali a gente tem Pitágoras. Pitágoras, que era da cidade de Samos, Pitágoras de Samos. Os sobrenomes deles é o nome da cidade, né? Sempre Tá. Pitágoras de Samos, Tales de Mileto e tal. O Pitágoras foi o cara que inventou a palavra filósofo, filosofia, aquele que é amigo do saber, Uhum. que tem amor. Guarde essa informação, porque lá na frente isso vai ter uma modificação. E ele fundou uma escola pitagórica na cidade de Crotona, ali na Itália. Crotona fica, se imaginar a Itália com uma perna e um pé, Crotona fica na sola do pé, onde faz cócega. E o que era para ele a estrutura primordial? Os números. Diz que o universo era feito de números. Por isso que eles estudavam música lá. Música? É. Música tem matemática de monte. Tanto que você toca a nota, a sua oitava, a mínima, a semínima, o tom, o meio tom. Né? Você vai fazer uma lira. Tem uma corda inteira, toca, faz plain, corta pela metade, faz meio plain, corta pela metade, faz um quarto de plain, e você toca esse negócio. Uhum. Ali também, na Itália, surgiu um cidadão chamado Parmênides. Estou falando aí de caras que surgiram no século VI, por aí, antes de Cristo. O Parmênides é o criador da ontologia, que a gente discute até hoje, que estuda o ser. O que é o ser? O que é uma pessoa? O que é o universo? O que é a vida? O que é? E esse era o seu arquê, descobrir o que era o ser. A raiz do ser era o arquê lá do Parmênides. Ele falou assim, olha, é diferente doxia de aletheia. Oi? É diferente opinião de verdade. Doxa é opinião. Alexia é a verdade. Não venha me empurrar a sua opinião se ela não for a verdade. Ah, mas para Uhum. mim é. Aquilo que hoje a gente fala, a verdade é relativa. Verdade é verdade. Opinião é outra coisa. Uhum. E ele era o cara que dizia que o movimento não existe. Mas a gente não se. Ô, Parmênides, a gente não se mexe, é ilusão. Resultado, o pessoal de vez em quando, isso é sério, o pessoal de vez em quando jogava uma pedra nele, alguma coisa assim, ele, lógico que ele desviava, o pessoal ia, ô Parmênides, você se mexeu? Você não disse que não existe movimento? A pedra não ia te acertar se não existe movimento. Uhum. Sim, o pessoal zoava filósofo antigamente. O Parmênides teve um discípulo chamado Zenão, Zenão de Eleia, da cidade de Eleia, que este cara, grande parte do pensamento dele se dava pelos paradoxos. O mais famoso deles é, se você pegar Aquiles, que era o mais veloz corredor da mitologia grega, e colocar uma tartaruga, os dois forem correr e começarem ao mesmo tempo, não tem como o Aquiles vencer a tartaruga. Você fala, pelo amor de Deus, a tartaruga é lenta, o Aquiles é super rápido. Mas se a tartaruga der um passo, o Aquiles vai ter que percorrer
toda a mesma distância, milimetricamente, subatomicamente, que a tartaruga percorreu. Então, se ela der um passo antes dele, ele não tem como alcançar. Você fala, esse cara bebe. Totalmente. Fuma, né? Uma coisa pesada. Mas essas coisas são exercícios para você entender a realidade em que você vive. Aí, passando para o outro lado do Mediterrâneo. Oi. Vou fazer uma pergunta antes. Diga. Quando você fala, né, escola italiana, esse sentido de escola é o mesmo que a gente usa hoje? Era um lugar que as pessoas iam aprender e esses filósofos eram professores? Tinham uma relação assim? As duas coisas. Sim e não. Quando a gente diz escola italiana, escola jônica, é no sentido de corrente de pensamento. Uhum. Porém, esses caras começaram a dar aulas. Então, eles formaram escolas de verdade, escolas tais como a gente entende hoje. Então, por exemplo, o Pitágoras formou uma escola lá em Crotona, abriu um estabelecimento de ensino. E as pessoas pagavam para ele ensinar e tal. O Zenão de Eleia foi discípulo do Parmênides. Então, ele teve aula com o cara e tal. Tem uma coisa que, assim, já adiantando um capítulo seguinte aí, que vão aparecer uns caras lá pelo século V que vão ensinar a troco de dinheiro. Não é assim, Marcelo, agora eu vou te ensinar como você pensa o mundo, tá? Para você pensar. Não estou dizendo que isso aí vai ser uma carreira ou que você vai ganhar dinheiro com isso. Isso é filósofo. Vão aparecer uns caras que falam, eu vou te ensinar e você vai ter como enrolar qualquer um com o que eu vou te ensinar. Mas para isso você vai ter que me pagar. Ou seja, eu não estou ensinando porque eu tenho amor à sabedoria. Eu estou ensinando porque eu gosto de grana. Esses caras vão ser importantes. Falarei deles daqui a pouco. Bom, Mas então vamos voltar. Você falou da escola jônica, então. Então, escola jônica, porque ali no Mar Jônico, onde hoje é a Turquia, mas era um lugar greguíssimo, muito grego, Uhum. tinha perto de um lugar chamado Jônia, né? Apareceu muita gente boa. Apareceu Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo grego, que foi o primeiro cara que fez a pergunta: mas do que é feita a natureza? Não, foram os deuses que fizeram. Eu não quero saber quem fez. Ok, fizeram. Não, eu quero saber do que é feita, por que ela é assim. Isso é o começo da ciência. Eu quero saber por que isso é assim. Veja que quando lá os sumérios, os egípcios, eles criaram as coisas da matemática, da astronomia, da geometria, era um uso prático. Eu preciso saber quando vai começar a primavera para eu poder fazer o plantio, porque tem que ter colheita antes do inverno. Eu não quero saber por que isso acontece. Quero saber resposta. Uhum. Esses caras aqui querem saber o porquê das coisas. Por isso que eles vão mais fundo. Então, qual que era o arquê do Tales? A água. Quando o caos se separou lá, ele falou, não, tudo foi feito de água. A água se solidifica, ela vira terra. A terra amolece, vira água. A terra esquenta, vira fogo. A terra evapora, vira ar e coisas assim. Uhum. Tem um outro cara, e esse foi discípulo do Tales, que é o Anaximandro, que este cara... Você pega um cara que nasceu no século VII... deixa eu só avisar uma coisa antes. Eu comecei falando da escola italiana porque o Pitágoras foi o cara que inventou a palavra filósofo. Mas a escola jônica começou antes, tá?
Tá. Bom, Pitágoras, século VI, esses caras que eu estou falando agora, que são século VII. Antes de Cristo. Antes de Cristo, tudo antes de Cristo. Este cara aqui, dá para você estudar esse cara hoje e vão achar que você é um cara super moderno. E esse cara viveu no século VII, ele morreu no século VI antes de Cristo. Anaximandro de Mileto. Foi discípulo do Tales e o arquê dele era o Aperon. O que quer dizer Aperon em grego? O ilimitado. Como assim o ilimitado? O ilimitado. Os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, mas o Anaximandro dizia que o tudo, o todo, o ilimitado, é que do ilimitado foram saindo partes que foram criando o que existe hoje. Você vai chegar bem perto de uma ideia de Deus, que tenha alguma coisa lá que é superior. E tudo aconteceu porque lá no todo, nesse aperon, que é o ilimitado, não tem começo e não tem fim, tudo tem opostos. Terra, água, quente, frio, duro, mole. E foi do atrito, da briga, do conflito entre essas coisas que foram surgindo as outras coisas. Então, de onde apareceu a árvore? Olha, existe água e existe terra, elas vão se esfregando, se lutando uma contra a outra, e aí surge uma coisa híbrida, que é a árvore, que é sólida como a terra, mas é úmida como a água. Sei como o cara vai arrumando explicação para tudo. Esse cara foi quem inventou a astronomia para os gregos. Esse cara, no século VII, ele descobriu como medir a distância entre as estrelas. Sabe que instrumentos ele tinha? A cabecinha dele só. Só. Ele falou, se fizer isso assim, assim, fizer essa conta aqui, você sabe. Aí os astrônomos hoje medem as estrelas e a conta do Anaximandro estava certa. Uhum. Esse cara foi o que inventou o relógio de sol. Olha, a sombra anda. Se você puser uma vara aqui, ela vai andando, você marca aqui, você divide o tempo. Então tem muita coisa na ciência moderna hoje que o Anaximandro já dizia. Tem um outro... Não se preocupe com esses nomes, eles são nomes complicados e tal, mas é só para a gente saber o que eles fizeram. O Anaxímenes, também de Mileto, foi discípulo do Anaximandro. Para ele, tudo vinha do ar. O arquê dele, não é a água, não é o infinito, é o ar. O ar se transformou em tudo. Ok. Aí vem um outro que é bem conhecido, Heráclito de Éfeso. Este é aquele cara da história do rio. Né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você fala, claro, né? Pô, o rio corre. O rio se modifica, mas você também. Porque ele disse, pantarrei. Pantarrei em grego significa tudo se move. Tudo está em constante evolução, porque tudo sofre conflito. Eu tenho um filho adolescente. O corpo dele está crescendo. E por isso doem os ossos, doem as articulações, ele tem moleza, ele não sabe como se controlar direito, ele tropeça, ele bate. Todo adolescente é assim. Por quê? Porque está em movimento. A pessoa vai envelhecendo, o corpo vai perdendo mobilidade, vai também se modificando. E para ele, tudo derivava do fogo. O fogo faz com que tudo aconteça. Aí a gente vai ter uma escola pluralista. Peraí. Fala que eu discuto. Vardi, você não vai contar tudo essa semana, não vai dar. Vamos continuar semana que vem? Vamos, porque aí eu vou falar dos caras que inventaram a relatividade. Calma, Olha só. tudo é relativo. Calma. Por enquanto, é isso. Então, olha, semana que vem a gente continua e ele já deu
aqui a deixa do que nós vamos falar. Vamos voltar com a escola pluralista. Então, aí tem filosofia na semana que vem com o professor Ward Marx. Ward, bom final de semana. Até a semana que vem, hein? Para todo mundo. Tchau, pessoal.